Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Na última gravação, nós começamos a meditar no capítulo 3, falando acerca da conversa de Jesus com Nicodemos. E Jesus falou da importância do novo nascimento. Nós vimos que Nicodemos começou a elogiar Jesus, exaltar o ministério de Jesus, e Jesus foi direto ao ponto: Nicodemos, importa nascer de novo. Se não nascer de novo, não virá o reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós conectamos com Ismael e Isaac. Nós vimos que nós nascemos tanto da água, que é símbolo da palavra de Deus, como do Espírito, do poder de Deus. Nós vimos que é necessário essa química maravilhosa, palavra de Deus com o Espírito Santo, para que o poder de Deus se manifeste. E o maior milagre de todos venha a existir na vida daquele que se arrepende. O novo nascimento, a troca de natureza. Antes, império das trevas. Hoje, reino do Filho do seu amor. Nós fomos aproximados do Pai por causa do sangue de Jesus e do poder da sua ressurreição. Graças a Deus, meus irmãos, nós cremos. Amém? É necessário agora permanecermos firmes até o fim e orar, se encher da palavra, para que nós possamos pedir ao Senhor direção. A nossa maior dádiva que nós podemos ter nesta vida é direção. A direção do Espírito Santo. Como nós precisamos, individualmente e também coletivamente, compreendermos a direção de Deus. Meus irmãos, nós não estamos aqui por um acaso. Nós não estamos aqui marcando passo. Não, nós estamos aqui com uma missão. A nossa missão é cumprir o chamado de Deus. E como é que nós vamos descobrir o chamado de Deus para a nossa vida? Mediante a nossa busca. Ele vai se revelando aos poucos para nós. Progressivamente Ele vai revelando o nosso chamado. E a cada resposta que nós damos, Ele vai se revelando ainda mais, queridos. O meu chamado, por exemplo, é ensino. Então, por entender esse chamado, eu tive que abrir mão de muitas coisas para que eu possa ter aqui qualificação para ensinar os irmãos. Então, cada um tem uma missão. Qual é o seu chamado? Deus já te revelou? Ou pelo menos o iniciozinho dele? Continue buscando e seja obediente à direção de Deus, sabendo de que serás perseguido. Pode ter certeza. 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo foi bem categórico. Todos aqueles que piedosamente viverem em Cristo padecerão perseguições. Ainda que não tenhamos perseguição física, não corremos riscos por enquanto de morrermos por causa da palavra de Deus, mas nós recebemos perseguições de outros níveis. Se nós não estamos sendo perseguidos, tem alguma coisa errada. Se está indo tudo bem do lado de fora, tem alguma coisa errada com o nosso evangelho, com o evangelho que nós estamos vivendo. Porque é impossível nós vivermos o evangelho, principalmente nos dias que estamos vivendo de tanta apostasia, é impossível não termos perseguições. Ao mesmo tempo, é bom, porque o que Tiago fala logo no iníciozinho da sua carta? Tende motivo de toda alegria o passares por várias provações. Então é motivo de alegria. O apóstolo Paulo com Silas, em Atos 16, foram presos injustamente, numa masmorra fria, arrebentados, presos com grilhões. E à meia-noite, eles cantaram e oraram ao Senhor, ao ponto de Deus fazer com que um terremoto acontecesse ali e eles fossem soltos. Então, meus irmãos, é alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Ele está em nós. A alegria completa é a sua habitação. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Ele está conosco, Jesus, unido ao Pai. E o nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará. Se estivermos preocupados em receber aplausos, reconhecimentos de homens, não seremos servos de Cristo. Receberemos como os fariseus falsos. Receberemos a aprovação dos homens, a glória dos homens, que é transitória. Mas a glória de Deus que nós receberemos, a glorificação dele, a exaltação naquele grande dia é para a eternidade, meus irmãos. Então vale a pena.
perseverarmos firmes até o fim. Entramos nesse barco, então que não possamos nos assustar com as tempestades, porque Jesus está conosco neste barco, que nós não possamos temer. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Graças te damos por mais uma vez estar aqui em teu nome, para poder ministrar a sua palavra, essa palavra que nos dá vida, esperança, essa palavra que nos dá equilíbrio, Senhor Jesus. Muito obrigado. É ela, por causa dela que estamos aqui, Senhor Jesus. E tu vigias sobre a tua palavra para fazê-la cumprir. Ela não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito pela qual foi designada. Assim será a palavra que sair da sua boca. E nós somos as suas bocas nesta terra, Senhor Jesus. Nós somos testemunhas juntamente contigo. Nós fomos enviados, assim como o Senhor foi enviado pelo Pai. Tu nos enviaste para ensinarmos, para proclamarmos a tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque o teu Espírito nos dá equilíbrio, ousadia, intrepidez. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que a tua palavra venha alcançar os corações famintos, Senhor Jesus. Portanto, estamos aqui, firmes na tua palavra, Senhor Jesus, para ensinar aquilo que tua palavra está escrito, e não propriamente aquilo que nós queremos falar, Senhor Jesus. Então a divina semente está sendo semeada, e que encontre corações próprios para poder semear a 100 por 1, Senhor Jesus. Nós exaltamos o teu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. Tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a sabedoria, força, ações de graças, inspiração, tudo vem de ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Conduza esta gravação, Senhor Jesus. Que ela seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Então, paramos no verso 7, vou dar continuidade a partir do verso 8 de João, capítulo 3. Jesus prossegue no seu discurso com Nicodemos. Verso 8. Nicodemos, nasceu de novo? O vento sopra onde quer. Vento é o Espírito. O Espírito é o vento. Estou lembrando até de uma música aqui, muito conhecida, que diz assim: sopra em mim vento do Espírito. Só que o vento não é do Espírito. O vento é o próprio Espírito. O vento não sai de dentro do Espírito como se ele fosse uma terceira pessoa, diferente do Pai e do Filho. Não, não. O vento é o próprio Espírito, que sai de dentro de Deus. Então é o sopro do próprio Deus, o Pai unido ao Filho. Amém, queridos? Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, em João capítulo 20, verso 22, ele soprou o Espírito Santo de dentro dele. Então, meus irmãos, é algo de dentro de Deus. É o próprio Deus. É a manifestação de Deus. É como um sol. O sol é Deus. E os seus raios, seus efeitos, é algo que sai do próprio sol. Amém, queridos? Então o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, claro. Deus, ele fala, meus irmãos, por intermédio dos profetas, por intermédio de outros irmãos, por intermédio de Jesus, que esteve nesta terra, mas por intermédio de sonhos, visões, por testemunho interior, mesmo sem ouvir voz nenhuma, nós percebemos a direção do Espírito, mas ele nos fala, principalmente, de maneira primária e contínua, através das Escrituras. Tudo isso que eu falei para os irmãos, de Deus falando, se não estiver alinhado com as Escrituras, não vem de Deus. Não se esqueçam, não devemos esquecer que Satanás ele se disfarça como um anjo de luz. Então devemos tomar muito cuidado com o que nós ouvimos. Se não estiver alinhado com as Escrituras, não é de Deus. Amém? Então o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Olha como Jesus é categórico. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nascemos de novo, meus irmãos, a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Jesus Cristo é o nosso dono. Ele nos comprou por preço de sangue, nos comprou para Deus. Então não vivemos mais nós, Cristo vive em nós. Amém, queridos? Então a vida que vivemos no corpo, vivemos pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Então não pertencemos mais a nós mesmos, não fazemos aquilo que nós queremos. Se entramos no barco, nós devemos seguir a direção de Jesus.
Amém, queridos? E no meio do percurso vai haver tempestades, mas nós temos a autoridade, no nome dele, para pisarmos serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do mal. O que Jesus falou quando aconteceu a tempestade, que ele estava dormindo no travesseiro? Seus discípulos desesperados: acorda, Jesus, vai permitir que nós morramos aqui? E Jesus reclamou: por que vocês não repreenderam o mar? Foi quando Jesus foi e repreendeu o mar. E eles ficaram perplexos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas vocês deveriam ter feito isso. Esse é o ensino, meus irmãos. Então nós temos a autoridade, nós somos boca de Deus. Se nós estamos andando em santidade, cheios da palavra, nós temos a autoridade. Satanás, o maligno, não pode nos tocar. Do lado de dentro, claro. A nossa fé ele não toca. Então, assim é todo que é nascido de Deus, nascido do Espírito. Assim como não sabemos de onde o Espírito vem nem para onde vai. Lucas capítulo 9, olha só, meus irmãos, versos 57 a 62. Então, nascemos de novo? Estamos seguindo a Jesus? Olha só o que ele fala. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não temos aonde reclinar a cabeça. Olha o que Jesus falou. Lucas 9, 57 a 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos para repousar, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando acerca de segui-lo e não ter tempo de descansar. O nosso descanso será no reino milenar. Descanso com relação a uma missão. Então, aqueles que estão em missão não podem descansar enquanto a missão não concluir. Amém, queridos? Então, é isso que ele quis dizer. Então, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, vocês querem me seguir para curtir a vida? Para se darem bem? Vocês estão me tratando como um Messias político que vai livrar vocês de Roma? Olha só, meus irmãos. É isso, exatamente isso, meus irmãos, que eles estavam tratando Jesus. E disse outro. E Jesus então disse para o outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncias o reino de Deus. Não tem distração, é um foco, é uma missão. Aí o outro apareceu para Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto, qualificado para o reino de Deus. Então assim é todo que é nascido do Espírito. Temos uma missão, meus irmãos. Se Jesus nos der uma direção clara e nós não obedecermos, de nada vai valer. Não seremos aptos para o reino de Deus. Então podemos dar vários exemplos aqui. Vários exemplos. Podemos abrir mão de muitas coisas por causa do reino. Obrigado, Jesus. Estou lembrando aqui, não sei se os irmãos já ouviram falar nos morávios. Esse grupo de irmãos, eles viram muitos, não sei se eram indígenas, escravos de um senhor numa ilha. E eles não tinham condições de ouvir o Evangelho. E esses morávios receberam uma direção do Espírito de se venderem como escravos para poder falar de Jesus para aqueles índios. Eu acho que eram índios. E eles simplesmente abandonaram famílias, abandonaram tudo, se venderam como escravos. Então, meus irmãos, é apenas um de vários exemplos que nós podemos dar. Será que realmente estamos dispostos a seguir a Jesus? Porque Jesus falou aqui em Lucas 9, foram 3 situações aqui em que eles não puderam seguir a Jesus. Um estava querendo Jesus por motivos interesseiros. Jesus falou: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tem certeza? Você não vai ter descanso. Descanso no sentido de não ter luta. Você vai ter uma missão e vai ter que cumpri-la até o fim. O outro Jesus chamou, mas deu uma desculpa. O outro também deu desculpas. Ou seja, voltado para as coisas desta vida. Deixa eu primeiro fazer isso. Ou seja,
procrastinaram, adiaram o compromisso para com Deus. E Deus não divide da sua glória com aqueles que procrastinam. Esse é o texto de Isaías 48. Eu não divido da minha glória com outrem. Aquela palavra outrem tem um sentido de procrastina, que adia. Será que realmente estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus, meus irmãos? Porque não sabemos de onde vemos, de onde vem o vento do Espírito, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. E foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, o Deus Pai disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Não sabes para onde vais, mas me obedeça. Você tem uma missão. E Abraão teve que abrir mão da família, que era uma família idólatra, meus irmãos. E Deus chamou. Da mesma forma, nós fomos chamados com uma missão. Nós somos nesta terra, meus queridos, como estrangeiros e peregrinos. Ou seja, estamos debaixo de uma missão. Não vivemos mais para nós mesmos. Será que realmente estamos dispostos a seguir a Jesus? Porque Jesus, em outra passagem, falou: quer me seguir? Acho que em Mateus 10. Negue-se a si mesmo. Olha aí, não vivemos mais para nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz. Esteja até mesmo disposto a perder a sua vida. Vem e me segue. Se não estiver disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é digno de mim. É que nós vivemos, meus irmãos, numa sociedade que não tem perseguição ainda do Evangelho. Então nós achamos que seguir a Jesus é para nos darmos bem na vida, termos conforto do lado de fora. E nós precisamos compreender que ainda possamos ter conforto, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito de profecia, que está nos conduzindo para perdermos tudo. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter que abrir mão de tudo. Está escrito. Essa é a direção para a igreja do tempo do fim. Uma igreja que não vai ter posses, que não vai ter absolutamente nada. A não ser que aceite a marca da besta para continuar comprando e vendendo. Agora, não vamos aceitar. Porque para aceitar a marca da besta tem que negar a Jesus. E aí, será que esse ensino, em boa parte das igrejas hoje, que ensinam o evangelho, que gera em nós uma perspectiva de ser rico do lado de fora, será que nós estaremos prontos quando vier a perseguição? É essa a condução? Não é a condução do Espírito, meus irmãos. Não é a condução do Espírito da verdade. 1 Coríntios 7, a partir do verso 29, apóstolo Paulo, cheio do Espírito, profetizando para o tempo do fim. Aqueles que usam as coisas deste mundo, usam como se delas não abusassem. É ter como se não tivesse. Ou seja, enquanto a perseguição não chega, não tem problema ter, mas não procurem isso. Não coloquem isso no seu coração. Vivam como se não tivesse isso, porque quando chegar a perseguição, vai ter que abrir mão de tudo. E uma igreja que busca a Deus para ser rica do lado de fora, ela não está pronta para o que vem. E esses líderes que estão ensinando que a igreja fiel vai ser próspera do lado de fora, ela está na contramão do que está nas Escrituras. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar para os dias que virão, meus irmãos. Não vai ser fácil. Os dias serão terríveis. Não pense que a igreja estará aqui. Aliás, não pense que a igreja será arrancada desta terra antes da grande tribulação. Não vai. A igreja vai estar aqui. Então nós temos que nos preparar para a grande tribulação. Está muito próximo. E aí Satanás influencia cada vez mais de forma sutil na mente da boa parte da liderança, ensinando prosperidade para a igreja. Como na verdade Deus quer que a gente se prepare para abrir mão de tudo isso. Verso 9 de João 3. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas, Nicodemos? Meu Deus, quantos mestres nas igrejas que não compreendem essas verdades tão simples. Verso 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Olha só, meus irmãos. Jesus estava dando testemunho dele e do Pai.
Jesus e o Pai, as duas testemunhas. Pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, todo fato será consumado. Isso está na lei. Jesus falou isso, quando mais para frente nós vamos meditar. Jesus falando com os fariseus. Eu não dou testemunho de mim mesmo, o Pai dá testemunho de mim. 2 testemunhas. E quem é a terceira testemunha, Wagner? É o Espírito Santo como terceira pessoa? Claro que não. A terceira testemunha é a igreja. Vamos ler aqui? Verso 11, de novo. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Aí ele fala, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Naquele momento era do Pai e do Filho. Hoje, Pai, Filho e a igreja. Então, como profetizar, meus irmãos? Sem saber a palavra. E como manifestar o bom perfume de Cristo sem experimentar antes da tua presença? É exatamente isso. Saber a palavra, profetizar sabendo a palavra, conhecendo a palavra, e manifestar o bom perfume de Cristo, experimentando, testificando dessa presença maravilhosa, dessa comunhão do Espírito. Então, Jesus é a fiel testemunha. E a igreja, suas testemunhas. Vamos ler? Apocalipse 3:14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Lembra que nós meditamos em João capítulo 1? No princípio era a palavra, ou seja, através do princípio, o Pai criou todas as coisas. Então, eu sou, Jesus, a fiel testemunha e verdadeira, o caminho à verdade e à vida, o princípio da criação do Pai. Pai e Filho, unidos, subsistem desde a eternidade. Foram eles, meus irmãos, que criaram todas as coisas. O Pai, através do Filho. Atos 1:8. Então, Pai e o Filho testemunhas. Qual a terceira testemunha aqui? Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, verso 11 de João 3, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos como testemunhas o que temos visto. Agora, contudo, não aceitais o nosso testemunho. 2 Timóteo 4, 1 e 5. Também não aceitam, meus irmãos. Muitos não aceitam o nosso testemunho. Vamos ler? 2 Timóteo 4, 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as duas testemunhas, os únicos que compõem a divindade e que na sua unidade formam o Espírito Santo, essa é a comunhão do Espírito. Então conjuro-te perante o Pai e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a paciência a doutrina. É o que nós estamos fazendo aqui. Porque virá tempo, e o dia é hoje, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme os seus próprios desejos. Opa, eu quero ser rico, então vou procurar pastores coach, pastores da teologia da prosperidade. Eu quero continuar vivendo na prática do pecado, eu quero me divorciar a hora que eu quiser, eu quero continuar olhando mulheres na rua, desejando-as, vendo pornografia na internet sem o peso da culpa. Então vou procurar os pregadores da hipergraça, que só prega amor, procurando mestres de acordo com seus desejos. Mas se não houver genuíno arrependimento e uma vida de santificação, ninguém verá o Senhor como Ele é. Ficarão de fora não somente do reino de Cristo, mas no reino do Pai, no final do milênio. Aí ele continua, e desviarão os ouvidos da verdade. É o que Jesus falou aqui, ó. Vocês não aceitam o nosso testemunho. Naquela época do Pai e do Filho, e hoje com a igreja, Pai, Filho e a igreja. Muitos não aceitam o testemunho, meus irmãos. E desviando o ouvido da verdade. Amém? É isso que Jesus falou. E o apóstolo Paulo continua, voltando a fábulas. Mas tu, nós, que somos mensageiros fiéis da palavra, sê sóbrio em tudo,
sofre as aflições, olha aí. Sofre as aflições tendo motivo de toda alegria, porque é necessário passar por provações, por tentações, por lutas, por perseguições. É impossível, meus irmãos. Se perseguir o nosso mestre, nós também seremos perseguidos. Mas tu, então, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, que nós possamos cumprir o nosso ministério. Não sabemos para onde iremos. Todo que é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. No sentido de a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Abraçamos a causa, dissemos sim para Jesus, nos entregamos à sua vontade, que possamos estar dispostos a fazer o que Ele nos manda. E não vai ser uma jornada fácil, pelo contrário, vai ser difícil. Porque a porta que é Jesus é estreita e o caminho é apertado de luta, meus irmãos. Mas o que interessa para nós é a eternidade. O que interessa para nós é o que vamos receber no dia do juízo final. Isso que vale. Então hoje nós usamos coroas de espinhos para que possamos usar uma coroa de glória na ocasião da volta de Jesus. Então, todos aqueles que piedosamente buscarem a Jesus, servirem a Ele de todo o coração, com integridade, se entregando para a palavra, padecerão perseguições. O apóstolo Paulo, em Atos 14, importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus. A igreja, ela é reputada, olha a reputação da igreja, como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque nada nem ninguém vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, aleluia, nosso Senhor. Amém, queridos? Então paramos aqui no verso 11 de João 3. Medite naquilo que foi falado, que o Senhor dará entendimento em tudo para vocês. O mestre dos mestres mora dentro de você. A unção que vem do santo está dentro de você e te ensina acerca de todas as coisas e não necessitais que ninguém vos ensine. Ou seja, não precisam depender de que alguém vos ensine. Embora Cristo ele divide, ele compartilha das suas revelações para o corpo. Mas se você estiver vivendo num ambiente, numa conjuntura de que você não está aprendendo a verdade com seus mestres, não dependa deles. Vá para a palavra, que a palavra vai te ensinar e vai te conectar com outros irmãos que vão acrescentar à sua fé a verdade. Amém, queridos? Então é isso. Palavra de Deus para o nosso coração. Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.